o gato é liberado, ele se une em paz e amor com o masculino, não lhe sendo hostil absolutamente. A ideia é que a gata é o princípio do amor, que aceita o herói em sua forma masculina. E ele, o príncipe, representa uma nova forma de consciência masculina que chega e agora é bem recebida pelo feminino. Então a gente vê que o masculino ele precisa passar por ritos iniciáticos para adentrar nessa câmara nupcial, nessa câmara sagrada e ter o seu lugar, certo? Em outras palavras, a grande hostilidade entre os princípios masculino e feminino é superada, porque naturalmente opostos podem ter uma hostilidade, né? A gente pode ter esse conflito entre essa dimensão masculina e feminina. Naturalmente, primitivamente elas são conflituosas porque são princípios opostos. Um quer ação, o outro quer, um vai para frente, o outro vai para trás. Então, há uma tensão natural, um conflito natural, mas ele pode ser superado, integrando-se os dois, levando-se os dois, entendendo qual o lugar de um e qual o lugar de outro. Jung disse uma vez que, exceção feita aos mais modernos, os romances e filmes em geral, como também a grande maioria dos contos de fadas, tem final feliz, justo porque a vida não é assim. Na vida real, homens e mulheres formam um par de opostos terrivelmente conflituoso, de modo que a união desses opostos, a união amorosa, pacífica do masculino e do feminino, é uma verdadeira conquista. É uma conquista da individuação, da consciência. Quem é casado, quem se relaciona, sabe, né? Passou a paixão, começa a guerra. Brincadeira, tem casais mais harmoniosos que estão mais integrados, né? Mais conscientes dos seus conflitos. Não é que não existe conflito. Existe a possibilidade de você estar mais consciente e mais capacitado para suportar esses conflitos que são inerentes à condição humana. Nas sociedades do passado, os casamentos geralmente não tinham nada a ver com amor. Eles eram arranjos de família e do clã, de modo que quando alguém queria que o homem e a mulher se dessem bem, ou que cooperassem com o objetivo da procriação e assim por diante, excluía-se o fator amor. Então a gente hoje em dia questiona: o amor sustenta uma relação? Relação, casamento e amor podem ser coisas distintas. Nem sempre o amor sustenta uma relação. Muitas vezes há um amor, mas não há a possibilidade de se relacionar. Então a gente pode conceber essas coisas. Por isso que nos contos de fadas no fim da história, o Felizes para Sempre é onde a história começa, de fato, porque é onde a vida se inicia, né? É quando acaba a história, né? Nas sociedades do passado, duas pessoas eram postas em contato, esse homem e essa mulher, segundo as normas e tabus do clã. Como elas se relacionassem era problema delas. Basicamente, o casamento não era uma questão de amor romântico, mas de aceitação mútua razoável, aqui é um respeito, né? E por isso que em muitas sociedades primitivas, homens e mulheres mal falam uns com os outros. Então não há necessidade dessa adequação social, assim, há uma rivalidade explícita. Os homens cuidam dos seus afazeres, por isso os homens fazem tudo junto, né? E as mulheres também sempre fazem as coisas juntas, né? Os homens trabalham, eles se dão bem entre eles, e as mulheres também tendem a se dar bem entre elas. Quando entra o homem, causa a desarmonia, o desequilíbrio, e ali o contrário também. Então os homens cuidam dos seus afazeres, guerra, pastoreio e caça, e as mulheres ficam em casa, criam os filhos, falam com outras mulheres e mantêm a ordem na casa. Esporadicamente o homem volta para casa, descansa, engravida a mulher e parte novamente. Mas marido e mulher raramente falam um com o outro,
Então as mulheres, elas estão ali na tribo cercadas por outras mulheres, elas não têm porquê, às vezes nem tem essa afinidade com o homem, né? Essa obrigatoriedade de falar com o homem. Então a afinidade delas, a fala ali, essa necessidade relacional que elas têm, não vai para esse marido. O marido, ele tem essa função que é bem específica. E a necessidade relacional, de conversar, de falar de fulana, de contar questões de si, vai para essas outras mulheres que, culturalmente, historicamente, a necessidade relacional do feminino ela é maior. As mulheres são mais relacionais, têm uma tendência a ir muito mais para o outro, assim, a sociabilizarem muito mais, e o masculino a ter uma tendência à individualidade muito maior. Claro que tem mulheres que têm um aspecto masculino muito melhor desenvolvido, homens que têm um aspecto feminino também bem trabalhado, bem desenvolvido e atuam por esse aspecto, e não significa ser homoafetivo, pode ser ou não, não é uma condição. Entre os contos de fadas africanos, há muitas histórias em que o rapaz e a moça se amam, mas esse amor não é favorável ao clã. Esse é também o problema de Romeu e Julieta, que não amam de acordo com as regras sociais, as regras do clã, pois é tabu alguém amar uma pessoa de outro clã. É quase uma traição, né? Poxa, você não gosta da gente? A família olha, você não gosta de um igual a nós, né? Essas histórias sempre terminam de forma trágica. É o conflito com o outro, né, com o desconhecido. Por exemplo, dois amantes se afogam e daí em diante, às vezes, nas noites de lua cheia, seus fantasmas são vistos sobre as águas. Então é um amor que não pode ser concretizado em vida. Por isso é um amor eterno, né? Por isso são felizes para sempre, durante a eternidade. É sempre um amor trágico, infeliz. Histórias desse tipo sempre desestimulam o sentimento pessoal romântico profundo. É como se as pessoas que quisessem viver um amor assim desejassem algo impossível. Podemos até imaginar alguém dizendo: você está invadindo o reino dos deuses. Sabe a inflação, a híbris, assim, quando a gente se apaixona e a gente tá buscando esse amor, assim, essa condição fusional desse outro que é divino, que é incrível, que nos completa, a gente está infringindo o que é humano, a gente está cometendo o pecado, os antigos gregos diriam, da inflação egóica, da híbris, né? Você está ultrapassando as fronteiras, que tem até aqui é humano, daqui para cima essa realização amorosa pertence ao reino dos deuses, não é dada aos humanos. A realização amorosa é para os deuses. Na Terra você precisa seguir as regras do seu clã, apenas aceitar seu marido ou a sua mulher, sejam eles como forem. Então sempre tem o castigo quando alguém tenta infringir a lei do humano, né? A pessoa infla, daí cai, assim, ela tem essa desilusão. Por isso que o amor também é um ato de coragem, assim, que leva a pessoa até um lugar e depois coloca ela em contato com uma dor também bastante profunda, né? É muito bom quando a gente está apaixonado, amando, parece que todos os problemas acabaram. Agora encontrei a minha metade, encontrei a alma gêmea e vai ser tudo lindo. Mas o amor, ele não se sustenta, né? Para o ser humano, ele tem esse marco do fim e a pessoa cai desse estado, percebe questões assim conflituosas, porque entrar em contato com o outro é algo conflituoso, naturalmente. Entrar em contato com algo diferente de si é um conflito. Então, as feridas narcísicas mais primitivas, elas se revelam nesses momentos, por isso que acaba lotando as clínicas, né? E é uma oportunidade também de integração, né?
dessas falhas narcísicas, de suporte, de revisitar essas dores. Porque o amor é sempre um erro. Uma coisa que eu estou pensando aqui também que apesar, né, de trazer esse sofrimento, é também no contato com o outro que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente acha que não sei se vai falar alguma coisa referente a isso. Sim, é a questão importante, né? Porque grandes passos assim de criar, de assentar-se sobre si, de crescer, e faz parte integrar essa dor que muitas pessoas hoje em dia na sociedade moderna acabam fugindo por uma vida, ou se tiverem mais vidas elas fogem mais, mas até onde a gente sabe a gente só tem uma vida, então uma vida elas garantem que vão fugir. Dói, né? Que essa parte a gente sempre esquece, né? Que crescer, individuar, assumir alguns aspectos, integrar parte de suas fantasias, dói. É bom e dói. É a dualidade, né? Do amor, das paixões. Aqui o que estamos tentando fazer agora, procurando estabelecer um relacionamento de sentimento pessoal entre homens e mulheres, é uma nova situação. Isso aí veio com o romantismo, né? A questão do ter um sentimento em relação ao outro, gostar do outro. Antigamente não precisava gostar do outro para ter casamento. Olha que loucura. Isso começou na Idade Média com o amor cortesão. Essa foi a primeira tentativa. Depois a sociedade desestimulou esse tipo de relação, de modo que podemos dizer que estamos pisando em terreno absolutamente novo, terreno que a poesia e os princípios religiosos até agora chamaram de trágico e impossível, algo que nunca acaba bem. Trata-se efetivamente de uma nova tarefa para ambos os sexos. Não devemos esquecer, porque tem essa questão, né, que essa ânima inicialmente está fusionada com o self. Então a pessoa vai em busca de si e se perde também. Ela se perde nessa busca de si, dessa própria fantasia, assim, que está fusionada aí. Então, trata-se efetivamente de uma nova tarefa para ambos os sexos. Não devemos esquecer que Jung foi o primeiro a mostrar um caminho e a promovê-lo muito antes que aparecesse o movimento de libertação da mulher e coisas assim, indicando que pela primeira vez na história temos que estabelecer um relacionamento verdadeiro entre homens e mulheres, além da atração cega, através da projeção de ânimos e ânima. Então, a paixão não é essa aceitação do outro, assim, a projeção de ânima e ânimos, isso que é a paixão. Ela é um estado de fascínio, é quase um delírio aceitável, assim, a pessoa tá ali numa fantasia, num delírio, assim, que é super aceitável, ninguém medica, vamos medicá-la porque ela está apaixonada e trata-se de um delírio. Mas é um delírio, ela está projetando aspectos do seu feminino naquela mulher, e muitas vezes a mulher ela capta isso e até corresponde, assim, se anulando a própria feminilidade, ela atua para ser esse feminino que esse homem está constelando. Mas ser capaz de mantê-la sob controle e ir além dela, ir além do fascínio, ir além da projeção dessa imagem, ir além da paixão para um relacionamento amoroso verdadeiro, seja ele qual for, esse é o grande mistério antecipado nessa história e nesse encontro. Então aqui nessa história a gente tem a quebra do fascínio, porque não é mais pela paixão, ele realmente apanhou, passou fome e passou por rituais ali para aguentar, suportar um pouco dessa dor e poder lidar com o real, porque a pessoa que não tem capacidade de sofrer, ela não está apta também para a felicidade e para o prazer. Se ela não passa essa fronteira, essa zona da dor, do sofrimento que muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia
passo a vida inteira lutando para não sofrer, porque não é tão simples, claro, a gente sabe que não é um sofrer e pronto, a gente estava falando que muitas pessoas sucumbem a essa dor, parece que não vai passar nunca, ou então acreditam que elas são incapazes de lidar com essa dor e passam por esse movimento de fuga eterna, né? A festa termina e todos vão para casa. A imperatriz dos gatos leva o jovem para o quarto dele, abraça-o e lhe pergunta: meu querido herói, por que você não veio para cá? E ele responde: minha querida gata, Deus conduz as pessoas por diferentes caminhos. Meu pai me mandou sair em busca de um linho tão fino que se possa soprar através dele e fazê-lo passar pelo buraco de uma agulha. Eu vim aqui para achar esse linho. Poderíamos esperar outra resposta ou esperar uma conúntium melhor, certo? Olha, o nosso herói já decepcionando, né, gente? Mas nesse ponto, o nosso herói ainda é excessivamente masculino. E assim apenas dá uma resposta objetiva para a pergunta sedutora da princesa. Tipo, o que você veio buscar aqui? Ele, meu pai mandou eu pegar um pedaço de linho, né? Uhum. Vemos que ele ainda está um pouco ligado ao pai, ao velho mundo. Ele ainda tem em mente o objetivo ideal que era do seu pai. Como vimos, a fantasia de ânima ideal, anseio ardente do pai, não está errada, de certo modo. Então também não há nada de errado no fato do jovem lembrar-se dela e de levá-la consigo. O que ele não vê é que bem à sua frente está a gata que pode realizar essa fantasia, mas ele não consegue ligar as coisas. Ele não tá com a tecelã na frente dele, mas ele não liga Lé com Cré. Ele tá preso à imagem da fantasia que era do pai, do velho mundo. Então isso nos mostra que ele ainda precisará passar por mais coisas. Não adianta ela falar isso para ele: olha, você tá muito ligado ao imaginário do seu pai, ao ideal do seu pai. Você vai reproduzir a vida dele. Você não tomou o seu pai assim como um princípio que te conectasse às próprias fantasias. Você está vivendo a fantasia que era do seu pai, como muitos jovens chegam, né? Como nós também carregamos essa fantasia do nosso pai, da nossa mãe, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Então, às vezes é necessário processos mesmo, viver, tem que sim ir em busca dessa fantasia, tem que apanhar, tem que quebrar a cara, tem que sofrer. Que horror! Agora eu tô contradizendo, né? Você tem que sofrer, né? Estamos aqui para isso, né? Vamos sofrer, aprender a sofrer com alegria, se é que é possível. Tá, mas é dentro do que você falou, a pessoa tem capacidade de sofrer para também ter capacidade de ser feliz, né? Não, eu acho que é exatamente a capacidade de sentir as emoções como um todo, né? O Reich tocava muito nessa tecla. Ele falava que a capacidade de suportar o prazer e o desprazer, ela é proporcional. O indivíduo que não suporta o desprazer, ele também não tem esse músculo, essa capacidade de suportar o prazer. Ele não suporta o desprazer, ele também não suporta o prazer. São intrínsecos, né? O mundo, o segredo das dualidades, né? Essa dança intrínseca dos opostos que se retroalimentam, né? Que não se conflituam mais, né? Que não, um lutando, tá ali o tempo todo só querendo prazer, 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 você vai sucumbir, vai ser engolido pelo desprazer. Tá ali, né, quando você sustenta um, você pode sustentar o outro. Então, hoje a gente para por aqui. Daí a gente